Bem-vindos ao programa Autoria em Debate, um programa que discute direito, propriedade intelectual, tecnologia e indústria cultural. Eu sou Larissa Alves, advogada e jornalista, e hoje eu estou aqui novamente com a Verônica Aquino. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, bom dia, para quem está vendo de dia. Verdade. Como tá? Tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom. Hoje aqui a gente está num bate-volta, num programa mais intimista, que a gente vai procurar, né, buscar o nosso background, assim, a nossa carreira, a minha na produção executiva, a Verônica também na música, nas artes, e a gente vai contextualizar essa intersecção entre o direito e a indústria cultural. Como é que foi essa trajetória da gente de entrar no direito e quais que são esses desafios, né, que na parte de tanto da produção executiva, na produção de eventos ou na indústria cultural mesmo, como relacionar com o jurídico. E eu acho que, assim, começando esse programa, eu acho assim, Verônica, o que você acha? Como é que você acha que a gente pode contextualizar esse tema e introduzir esse tema para quem está assistindo a gente? Muito interessante sua pergunta. E eu sou fui produtora executiva, não atuo mais com produção. Me considero uma pessoa, uma profissional a serviço da arte. E o direito, ele surgiu na minha vida, o interesse por estudar direito, ele está nesse contexto de continuar servindo a arte e cultura, mas de uma outra perspectiva. Então, quando eu comecei a atuar como produtora, eu te juro, Larissa, assim, desde o primeiro dia de trabalho, a minha primeira experiência, sem nenhuma prática, ainda num escritório lá em Salvador, mas desde o primeiro dia eu fui convocada a ler contratos. E no escritório de arte? Não era o escritório jurídico, né? Não. Que hoje em dia, no escritório de produção de arte. Era uma produtora cultural, Beth Caires Produções Artísticas, e que organizava um festival belíssimo, Percpan, um festival internacional. Como é que chama? O Percpan significa Panorama Percussivo Mundial. Então, isso de Salvador, né? O berço ali da percussão. Apesar de Minas, né? Eu sou mineira, Minas tem o congado, né? Assim, que foi até muito bem abordado pelo Milton Nascimento, Bituca, mas Salvador é o berço ali, né? Tem também Maracatu, tem Pará, gente, não, tô até falando bobagem aqui. Temos muita percussão no Brasil, né? Sim, com certeza. Tá. E justamente o Percpan, ele pretendia trazer esse panorama do Brasil e também mundial. Sim. Então, eu havia feito na época dos testes psicológicos, né, para ser contratada para trabalhar nessa produtora, e uma das minhas características ali identificadas era foco e concentração. Então, eu era a pessoa no escritório designada para ler contratos, fazer decupagem dos contratos, possivelmente anotações. É que tinha paciência também para ler, né? O contrato, sim, cláusula a sim, cláusula. Para enfrentar, né, um documento técnico, mas sempre naquele momento, sob o olhar do negócio, vamos dizer assim, né, de quem estava imbuída ali do que era o festival, das suas características, do que estava em jogo para ser negociado. Então, isso, inevitavelmente, me colocou, me posicionou nesse escritório de produção e nas experiências seguintes também, na posição de ser a pessoa que conversava com os advogados, que tirava as dúvidas, e, no segundo momento, que negociava os cachês, que negociava com os fornecedores também. E até, assim, abrindo um parênteses, né? Que a gente veio no carro até aqui, o estúdio, e a gente veio conversando, né? Profissionalmente, a gente tem muito a ver porque a minha trajetória também veio, né? Da comunicação, do jornalismo, do cinema. E desde o primeiro estágio que eu fazia casting, eu fazia produção de casting, eu tinha que pegar o termo de autorização de uso de imagem de cada uma das modelos, e às vezes passavam 200 modelos, assim, eu tinha que pegar, não podia esquecer. E eu quase que um toque ali, olha, entrou antes de entrar, antes de eu ligar a câmera e falar assim, olha, vamos lá, diz o nome e tal. Tem que assinar o termo de autorização de uso de imagem. Na época, eu ali com os meus 17 anos de idade, 18 anos de idade em estágio, nem sabia para que era aquilo ali, eu só sabia que tinha. Mas uma vez que eu comecei também a abrir minha empresa, a minha produtora, ou trabalhar com outras produtoras maiores e tal, o contrato sempre chegava para mim. E eu sempre tinha paciência de ler, porque no meio da arte, né, nas artes visuais e na arte e tecnologia, que é onde eu estruturei minha carreira, né? Muita gente,
maioria das pessoas, assim, 99% dos artistas e produtores, chega o contrato, as produtoras leem contrato de cabo a rabo, mas os artistas é quase assim, olha, eu confio em você, não sei o que isso está escrito, só pega e assina. Quantas pessoas não fizeram isso? Até a gente mesmo, de repente, a gente já fez, chegou um contrato ali, novinha, né, comecinho de carreira, e assinar. E eu tinha essa paciência de ler as cláusulas, de tentar entender as cláusulas. Às vezes vinha um juridiquês uma tecnicidade assim, muito forte, e tirar essas dúvidas com os advogados. Até às vezes batia um pouco de vergonha, né? De, tipo, nossa, mas eu vou perguntar isso, é uma coisa tão óbvia. Mas teve isso também, da paciência. Eu acho que por isso que foi a migração. Não foi eu fui até o direito veio até a mim, né? É um pouco isso. E além da parte contratual, nessa situação específica, a gente precisava também cuidar da emissão dos vistos internacionais. E isso dava dos vistos enorme internacionais. Trabalho numa época em que não existia internet com todas as suas facilidades. Nesse escritório eu também precisei estudar a legislação de incentivo fiscal estadual. Os vistos internacionais dos artistas internacionais que viriam para cá participar do festival. Sim, a gente tinha uma outra regulamentação e uma maior burocracia também na emissão desses vistos. Sim. Hoje em dia, você sabe como que funciona essa questão? Assim, um artista internacional vem para o Brasil trabalhar aqui no Brasil, a gente tem que emitir visto de trabalho, visto temporário? Como é que é? Hoje a gente tem uma outra legislação e, sim, é preciso entender qual é a nacionalidade de cada um desses artistas. Sim. E, a depender disso, vai ser mais ou menos burocrático, né? A emissão de um visto. Não falamos mais, hoje em dia, de um visto específico de trabalho, sobretudo nos casos em que os artistas passam menos de 90 dias, até 90 dias, melhor dizendo. E seria um visto temporário. E além dos vistos, é necessário também ter o contrato de trabalho visado pelo Ministério da Justiça. Ministério da Justiça ou Ministério do Trabalho. Agora, não sei ao certo. Sim. Não, Mas eu acho que a gente fugiu um pouquinho do assunto, viu? Vamos retomar. Porque, assim, o que eu gostaria de complementar, né? Além da questão contratual, das questões relacionadas a acordos artísticos, no caso aí de participação do Festival de Música, a legislação também precisava conhecer sobre oportunidades de financiamento. Na época, existia apenas a possibilidade do incentivo fiscal. Estou falando de uma época em que não tínhamos os editais, o fomento direto do Estado. Sim. E, no segundo momento, eu passei a trabalhar num selo e numa editora musical. Então, perceba, a primeira fase de produtora foi com eventos efêmeros. Festivais. Né? Festivais. E, no segundo momento, foi com produto, foi com bem cultural. E aí, eu me vi diante do desafio de conhecer o que é a propriedade intelectual, que é um bem cultural e tudo mais. Sim, direito conexo, né? Porque, assim, o autor compôs, né? Uma Elis Regina que vai cantar a música, ela é uma intérprete, aí já é um direito conexo, né? Então, aí já é o direito a fundo. A minha expertise também vai mais para o lado... Mas agora que eu estou trabalhando mesmo com livros, teve alguns e tal, mas era também... exposições. Então, vem exposição internacional, vem exposição do Alfons Murra para cá, para o Brasil. Aí fazemos exposição aqui, tem uma itinerância e volta para o país de origem. Então, também são questões de evento, né? E, bom, vamos lá. Contratação de artistas internacionais, a gente falou da nossa impacto fiscal. Na verdade, assim, o direito e a produção cultural, se a gente pensar acho que tem um pouco da nossa percepção, assim, de uma maneira geral, né, romântica em relação às artes e à cultura, como se fosse um mundo à parte, uma visão romantizada. Mas, na verdade, se o artista, se a produtora tem uma inserção, quer ter uma inserção expressiva no mercado, se quer viver de arte, e necessariamente ela vai se confrontar com contratos, com desafios... Com as questões burocráticas, jurídicas, com as questões burocráticas. Faz parte do business, jogo, exatamente. Do entretenimento, né? Da indústria. É uma indústria. Exatamente. Né? A gente está falando de indústria cultural. Exatamente, da indústria cultural. E é até curioso falar, porque assim, né? Quando a gente fala da indústria cultural, quando a gente fala de arte e artistas, a gente tem
todo um escalonamento, né? Porque tem desde o pequeno produtor, o pequeno artista, quem está iniciando, já tem uma venda, que já está nas artes visuais, primeiro setor, segundo setor, quem está ali já cresceu e quem já está vivendo da arte. E o que eu vejo, a grande maioria, né, da minha experiência, é que é muito difícil viver da arte. Para quem é artista, para quem é produtor, não é tão fácil como se vê lá fora. Claro que a gente tem, né? Salvador tem ali o axé, que foi que é um movimento cultural, que é um marco ali mesmo de cultural, né, brasileiro e internacional. E a gente tem os grandes artistas das artes cênicas, né, que estão na Globo, que está em televisão e etc. Mas nas artes visuais e arte e tecnologia, por exemplo, são poucos, né, artistas que a gente pode falar, olha, tá vivo e tá bem, né? A gente tem alguns exemplos, de repente, dezenas de artistas, enquanto a gente tem milhares, né, no Brasil. Eu queria entrar... Pode continuar falando, desculpa aqui interromper. A gente hoje está no intimismo, está no bate-bola aqui. Você tocou num ponto curioso, porque cada linguagem artística tem a sua idiosincrasia, né? Então, eu percebo que todos aqueles que se dedicam à música ou ao audiovisual são mais rapidamente desafiados a entender o que a lei interfere na sua atuação, como que ele deve se posicionar, se deve ou não assinar um contrato. Talvez mais cedo ainda contratem advogados especialistas. No início, né? Antes até, por exemplo, na música, antes do lançamento de uma música, já tem ali, ou você tem um selo por trás, já está cuidando juridicamente daquilo ali. E realmente, assim, nas artes visuais e na arte e tecnologia, isso vem no momento segundo, né? Tipo, no momento secundário, quando um artista está produzindo e etc., não faz muito parte da produção dele ou da vida dele ali atuar num jurídico. Um artista pequeno, médio porte, né? Um artista já mais consagrado já tem ali um jurídico dele. Mas é isso, cada setor tem uma parte que o jurídico funciona, né? Por exemplo, atualmente eu estou fazendo o jurídico de um livro. Você já fez, acho que de livro também, né? De fotografia e tal. Tem toda uma estrutura jurídica que precisa anteceder a própria escrita do livro, né? Até para você ver se é uma biografia, por exemplo, se tem algum terceiro, né? Alguma outra pessoa que vai estar ali envolvida, você precisa da autorização dessa pessoa, né? Talvez um termo de renúncia, né? De algum retorno econômico, alguma coisa assim. E nas artes visuais já é meio que o oposto. Você pode ter, não o oposto, mas são outros vieses de contratos e de arranjos jurídicos. Por exemplo, um artista um artista visual que vai vender uma pintura. Ele tem essa pintura numa galeria, então a galeria está fazendo esse intermédio. Ele tem um acordo, né, um contrato com a galeria que a galeria está fazendo esse investimento, né, nesse artista. Essa intermediação, essa né? intermediação. Normalmente uma relação de exclusividade. Exato. Ou de exclusividade ou não, porque tem muito artista das artes visuais que tem galeria, né? Os artistas que já estão em galeria. Que tem uma galeria aqui em São Paulo, tem uma outra galeria no Rio. Às vezes, artistas que são descentralizados, tem uma galeria que não são do eixo Rio-São Paulo, mas tem uma galeria aqui em São Paulo, uma no Rio. Aí o artista de Belo Horizonte tem em Belo Horizonte, que tem um mercado menor, mas tem mercado de galeria. Salvador também tem excelentes galerias. Então, tem uma galeria por estado, aí tem o acordo ali territorial nesse contrato. Então, quem é aqui de São Paulo pode fazer a mediação aqui de São Paulo. De repente, a galeria do Rio de Janeiro fez uma venda aqui em São Paulo, vai ter um acordo ali com a galeria de São Paulo. Então, o artista tem esse contrato com a galeria. E, além disso, a galeria, vamos supor, ela vendeu uma obra de arte para um colecionador. Esse colecionador, ele tem que ter a certeza da autenticidade da obra. Principalmente, assim, artistas já
falecidos, né? Um Leonilson. Você vai comprar uma obra do Leonilson, você, assim, né? Um colecionador aí, vai comprar uma obra do Leonilson. Como ele vai saber que essa obra é do Leonilson e não é uma obra falsificada? Uma obra, a gente está falando aí, R$1 milhão, centenas de milhares de reais. Essa obra tem que ter um certificado de autenticidade, entendeu? Então, a galeria vai emitir esse certificado de que esse colecionador está adquirindo uma obra verdadeira, que não é falsa. Então, isso também é um documento jurídico, de certa forma. E também tem a questão, por exemplo, exposições. Se o artista está nessa galeria, e eu sou uma produtora de artes visuais, e eu estou produzindo uma exposição coletiva que eu quero a obra desse artista, a minha intermediação vai ser com a galeria. E aí tem toda uma documentação assim também, que, por exemplo, eu vou pegar uma obra da Verônica, é uma artista, vou pegar uma obra da Verônica que está na galeria Autoria. Aí eu peço para a galeria Autoria a obra, a galeria me autoriza. Eu vou ter que ter um laudo dessa obra para ver com todos os pormenores da obra, se ela está perfeita. Com esse laudo, eu levo ela para a exposição, ela fica lá exposta 2 meses, 3 meses. Quando volta, também tem um laudo de retorno, porque qualquer problemática ali que tiver que precisar de um restauro, de uma conservadora, vai estar ali indicado no laudo que precisa. Olha que coisa interessante. Assim, o que você conta nos dá a seguinte dimensão, de que entre a criação e essa criação atingir o público, você tem ali você tem a necessidade de intermediação, de intermediários, né? E isso a gente consegue raciocinar em termos de todas as linguagens artísticas. Então, no seu exemplo, você trouxe a galeria. Então, nesse contexto, nessa cadeia produtiva, você precisa necessariamente de determinados pactos, determinados acordos em relação ao que está sendo proposto para ser distribuído ao público, né? À audiência. E tem autoria toda por trás, né? Até, por exemplo, nesse ecossistema desse exemplo que eu te dei, eu vou fazer uma exposição, eu vou fazer um catálogo. O catálogo, a autoria. Sim. Não é a galeria vai fazer o intermédio, mas quem vai me autorizar a usar essa imagem dessa obra é o autor da obra, não é a galeria. Né? Sim, né? sim. Então... E daí a gente pode trabalhar aqui como uma premissa. Quanto mais o artista deseja audiência, quanto mais ele deseja ser visto, quanto mais músicas ele espalha ele distribui digitalmente, quanto mais retorno, e aí o viver de arte, né? Mais ele vai precisar dessas intermediações, mais relações precisam ser ali reguladas por contratos, acordos. E conhecimento, próprio conhecimento do que é dele de direito. Do que é direito. No caso das artes visuais, e aí eu não sei se também se respinga na música e etc. Mas nas artes visuais é muito claro o direito de sequência, de a galeria... Uma obra vale R$10 mil. Foi vendida na galeria por R$10 mil para um colecionador. Esse colecionador vai vender essa obra, de repente o artista explodiu. Ou falecer... Não, ninguém faleceu. O artista explodiu. Esse colecionador vai revender essa obra, já que é dele, ele pode revender, ele vai revender por R$100 mil. É justo esse artista que recebeu nem 10 mil, né? Porque teve ali a porcentagem da galeria, 10, 20, 50% ficou para a galeria, o restante foi para ele. É justo a obra dele, ele ter recebido R$5 mil e de repente foi revendida por R$100 mil. Então, ele tem direito e isso está garantido na nossa lei. Esse exemplo é muito interessante porque ele é um direito garantido, ele é um direito que eu ouso dizer pouco conhecido pelos artistas e de difícil implementação. Eu não conheço exemplos em que um artista exerça esse direito. Esse direito de ter uma obra revendida. A grande parte, e olha que o público que eu trabalhei e trabalho, na sua grande maioria, artistas visuais ou artistas da arte e tecnologia. A grande maioria desconhece esse direito de sequência, que o direito de sequência garante, no mínimo, 5% do valor
na revenda da obra. Não sei se diz esse líquido bruto ou o que for, mas no mínimo Sim. 5%. Então, assim, é o que eu até citei no programa anterior. Eu procuro colocar essa cláusula em todo contrato. Eu coloco em todo contrato. Às vezes, sempre volta. E eu sempre tenho que falar, olha, então, tá aqui e tal. Mas é importante esse conhecimento, né? Que é uma garantia dos direitos. Isso nos faz refletir também sobre a dificuldade, muitas vezes, do artista, enquanto indivíduo, exercer os seus direitos e ser justamente remunerado por isso. Olha só, se a gente fizer aqui um paralelo com a música, onde, nesse segmento da música, a gente tem muito forte a atuação da Sociedade de Gestão Coletiva de Direitos Autorais. Então, talvez, para o segmento das artes visuais, essas sociedades já existem algumas no Brasil. Talvez o fortalecimento delas viesse dar uma resposta no sentido do artista ter a sua justa remuneração. Então, na música... mesmo que... pensa num músico iniciante, sei lá, uma pessoa com 15 anos e tem a sua primeira banda e começa a fazer os primeiros shows em barzinhos ou na casa de amigos e tal. Logo, esse grupo de músicos, de artistas, eles vão, até pela convivência com outros músicos, eles vão saber que eles precisam se cadastrar, se filiar, melhor dizendo, numa sociedade de gestão coletiva de direitos de execução pública. E mesmo que ele não saiba exatamente o que isso significa, se isso está atrelado com a lei de direitos autorais ou não... Ele vai saber que ele precisa... Ele vai saber. E o que é a sociedade, né? É justamente uma associação de classe, vamos chamar assim, e criada, no caso da música, muito em função do exercício de ter o rendimento da execução pública. Toda vez que a música é comunicada ao público, em rádio, em show, em plataforma de streaming, televisão aberta, televisão paga, cinema, existe ali uma arrecadação de direitos de execução pública que é feita pelo ECAD. Então, o ECAD é o escritório central, né, de arrecadação, e você tem 7 sociedades de gestão coletiva de direitos autorais que compõem a Assembleia Geral do ECAD. Então, são intermediários, né? Olha, que a gente estava... Novamente, o raciocínio, né, da intermediação, né? E o músico, o compositor, o artista-intérprete, ele não fala diretamente com o ECAD. Ele se filia a uma dessas sociedades e, à medida que ele vai compondo obras ou produzindo seus próprios fonogramas, ele faz o cadastro dessas obras e dessas... Na associação? Na associação. E a associação que vai fazer essa gestão o ECAD vai consultar a associação ou a associação vai consultar o ECAD para saber dessa... tudo funciona através de um sistema. Sistema, na medida em que você faz o cadastro das obras e dos fonogramas, essas obras e fonogramas ficam disponíveis, ganham códigos que são códigos internacionais. Então, elas são reconhecidas em qualquer sistema de execução pública, no Brasil e fora do Brasil também. O ECAD, ele tem esse papel de arrecadar e distribuir. As sociedades fazem essa interface, recebendo os cadastros e fazendo a distribuição... e fazendo a comunicação com os artistas. A distribuição quem faz é o ECAD, na verdade, né? O pagamento. Então, é um sistema que funciona, apesar de que existe até uma certa má fama, né, do ECAD, assim, muitos artistas reclamam, mas eu arrisco dizer que muita gente que reclama não conhece. É aquela coisa de você não saber do seu direito e sequer a forma de exercê-lo. Eu tenho um exemplo prático que eu acho assim ótimo. Adoro exemplo prático que traz a gente. Exato. Um amigo, inclusive, músico e com mais de 15 anos aí de estrada, e aqui de São Paulo. Sim. Muito bem posicionado dentro do nicho dele. E sempre reclama de não receber tudo que tinha para receber do ECAD. E, ao fazer uma pequena auditoria, eu descobri que, na verdade, ele não havia cadastrado as obras. Então, se você não cadastra as obras, o sistema nunca vai ler que aquela obra existe, que aquela obra foi executada. Sim, então...
parte do artista procurar, do músico procurar essa associação para fazer o registro, e daí sim, aí ele já está no sistema, né? Já está no business mesmo, né? Então tem que ter toda uma conscientização dessa indústria mesmo, cultural. É uma indústria, né? Que gera, é o que a gente estava falando também, do como gerar lucro, né? Que a gente tinha... como é que era? Como que... A pergunta de $100 milhões. Como garantir que artistas, compositores e produtores recebam de forma justa? Gente, é a pergunta de $100 milhões, né? Eu acho que não tem, assim, uma resposta conclusiva e completa, né? Acho que, com certeza, o artista se assenhorar do mercado em que ele atua é fundamental. Porque temos, além da questão do arcabouço jurídico, das leis, das normas, etc., a gente tem as práticas de mercado também. E, nesse sentido, acho que um conselho assim, bacana para quem está começando é procurar estar entre os seus. Então, no caso da música, isso é muito óbvio, né? Sim. Mas, por exemplo, um outro exemplo, roteiristas que estão ali na matriz, né, criativa dos produtos audiovisuais. O que ele tem como ativo é o trabalho dele de desenvolver ideias. Mas ele trabalha para uma indústria, ele está a serviço de uma indústria. Normalmente, sim, o roteirista ele não é a pessoa que vai levar a cabo a produção do filme, a não ser que ele se torne uma produtora e que ele acumule essas funções, sim, né? Ele sim. tenha... Isso, a gente tem casos aqui, sim. Mas, se não for o caso, acho que um bom conselho é procurar por associação de roteiristas, principalmente nesse lugar do audiovisual, onde não dá para fugir aí dos contratos Sim, e do conhecimento. Não. E principalmente assim, né, o audiovisual no Brasil, quando eu fiz meu mestrado em cinema, que já terminei em 2007, então tem uma longa data aí. Mas o Brasil já era uma potência, assim, né, no cinema. O cinema brasileiro é muito forte também. Não sei, em questões de incentivo de produção, a gente teve uma problemática, ele acho que foi no 95, que foi no governo Collor, que a gente teve o encerramento da Rio Filmes. Então, tem todo um histórico ali do cinema novo, do Glauber Rocha e etc. E mudou-se para o Porno Chanchada, né? Que a gente fala. Mas era uma produção brasileira e a gente deu essa enxugada por causa de recursos que foram redirecionados ou foram travados ali numa época. Até a gente tem um ressurgimento da estética da fome, né? Que é como se fosse uma releitura, e a gente entra até em outras questões do direito autoral também, né? Que é plágio, cópia e releitura, homenagem e tal. Mas nesse caso seria uma releitura da cosmética da fome, né? Que seria aqueles filmes mais de... Acho que foi... O Walter Salles foi um precursor ali desse retorno com os filmes com a Fernanda Torres, que foi o... Terra Estrangeira, e aí a gente teve vários filmes... desse filme. Nossa, maravilhoso. E foi um boom, né? Porque aí vieram vários outros na sequência, Abril Despedaçado, Baile Perfumado. Quero trazer os diretores de Baile Perfumado para cá. Lívia Ferreira e Paulo Carlos. Sim. E... Baile Perfumado, e toda o Nordeste, mas o Nordeste não é o Salvador, ele é o sertão nordestino, né? Então, e teve esse ressurgimento do cinema brasileiro. E aí depois, e eu fico muito feliz com isso, independentemente de gostar ou não, do cinema nacional ter atingido através da comédia, né? Porque nós brasileiros, em termos de comédia, a gente consegue rir de tudo, fazer meme de tudo. Teve Paulo Gustavo vindo ali com Minha Mãe é uma Peça, e teve também o Glória Pires com o Tony Ramos, que eles trocavam também, que foi recorde de bilheteria também. Sim. Que é muito, muito intenso. E na parte, puxando ainda agora para a parte jurídica, você vê como é que é para a produção de um filme, né? Tem cada departamento, são centenas de pessoas, né? Tem desde a produtora executiva, que vai organizar todo o financeiro ali, aí tem o departamento de produção, que vai ser a execução mesmo ali de tudo. Aí tem a produção de arte, a direção de arte, que vai fazer tudo. Aí tem fotografia, que é um departamento, cada departamento é gigantesco. Continuidade, gente, pós-produção, né? Efeitos.
é tanta gente, isso tudo tem que estar tão regulamentado, tão direitinho contratualmente, isso sem falar da parte do clearance, né? Que também a gente veio conversando no carro, né? Eu não sei você, mas eu, há muito tempo, acho que desde que eu me entendo por gente, eu sou aquela pessoa que gosto de ficar no cinema até o final e ver os créditos até o fim. Isso muito antes de trabalhar com produção e muito antes de trabalhar como assessora jurídica, né? Impressionante. E a gente tem, a Ancine tem números. E vai passando, né? E é isso. Gente, exercício para quem está assistindo. Vai assistir um filme brasileiro e fica até o final dos créditos, para você ver quantas pessoas estão envolvidas na produção do filme. É impressionante. E pensa que para cada uma delas você tem que ter ali um contrato específico. Uma autorização, né? E etc. E até... exatamente. É gigante, né? É gigante. Pois é, mas aí você toca num ponto que é muito bacana também da gente pensar, que é o impacto positivo, né? Das cadeias produtivas, no caso aí do audiovisual. O impacto econômico é muito, muito expressivo. Sim. E a cultura é esse ambiente onde a gente tem sistematicamente, periodicamente, alguns desmontes, né? Você citou aí o governo Collor, que ele sim extinguiu a Embrafilmes. Foi Embrafilmes, não foi Rio Filme? Eu fiquei na dúvida, você falou Rio Filmes, eu não sei se a Rio Filmes também teve algum tipo de rebordosa nesse momento. Mas a Embrafilmes era a grande produtora e distribuidora do cinema brasileiro. Sim, à época. Foi. E recentemente, em 2016, a gente teve impeachment da Dilma e logo em seguida o Ministério da Cultura foi extinto. Então, muitas vezes, assim, é isso. A cultura tem a dimensão econômica, acho que a gente precisa cada vez mais falar disso e naturalizar isso. E até assim, né? No programa passado, a gente falou um pouco, citou assim também, fugimos da pauta e acabamos tocando em leis de incentivo. E quando eu postei, assim, trechos, teve uma repercussão muito... Negativa. Foi interessante, porque me provocou a conversar e articular, sabe? E assim... A agenda, né, num governo, não significa que se eu direcionar uma renúncia fiscal ali para a arte, para a cultura, e que é um ínfimo, né, a arte, cultura e esporte são bem pequenininhos, não significa que eu estou tirando da educação ou tirando da saúde, que são, né, do SUS maravilhoso e que são agendas que tem que ter uma verba mais robusta mesmo, mas não significa que eu estou tirando de uma coisa essencial, de uma pauta essencial na agenda brasileira para direcionar para a cultura. Não, cada qual tem a sua e a nossa da cultura é ínfima comparado com todo o restante, né? Comparado com fomento à indústria automobilística, por exemplo, entendeu? Não tem uma comparação de números. O fomento à indústria automobilística milhares, não sei se milhares, gente, mas muito maior do que para a cultura. Mas incrível, como política cultural está sempre em pauta, né? A gente aqui, sem querer, acaba também tocando nesse assunto. Você citou aí o audiovisual, diversos momentos da história do cinema brasileiro, e, sem dúvida, é um segmento que não se sustenta sem uma política de fomento à altura, porque a atividade audiovisual é uma atividade assim, de alto risco. Entre a semeadura e a colheita, não sei, uma média aí de 3, 5 anos. Sim. Né? Então, sem dúvida, a gente precisa de alguma... A gente precisa de políticas de fomento. E não é só... Isso não é uma característica do Brasil. Acho importante dizer também. Sim. Se a gente pensar em países, inclusive como os Estados Unidos, há todo um interesse do Estado no desenvolvimento dessa indústria. Então, não é uma coincidência que a gente esteja vivendo um bom momento do cinema brasileiro, né? Do audiovisual brasileiro. Sim. Na verdade, isso traz aqui a colar repercussão em relação a essa política de fomento. E é curioso, você tocou nessa questão, né, do 3 a 5 anos para a produção de um filme, de uma série, etc. E lembrei de uma palestra que eu fui assistir na UAB, que estava o
o Conde, que é o do Condzilla Produções, e que eu achei, assim, um garoto fantástico, empreendedor, assim, no nível hard. E ele estava falando do Sintonia, que é uma série, né, que acho que a produtora dele que fez. E ele falando da negociação do business em si, sabe? Da negociação do produto dele, que é o Sintonia, que foi muito bem... teve um retorno muito grande, né? Teve uma audiência muito grande e tudo. E ele falou que uma das maiores negociações dele foi colocar na front page, naquela primeira... Na cartela do Netflix. Porque, assim, a gente vê, né? A gente, enquanto consumidor de audiovisual, a gente assiste meio que o que está ali na cartela inicial. A gente não dá uma procurada maior porque está tudo muito rápido. Então, tem toda uma diferença dessa negociação, que também é contratual e etc., que você tem que ter uma expertise e tem que ter uma boa negociação jurídica de quais são as contrapartidas para você ter o seu filme ali, né? O seu produto ali. Sim, e voilá. De novo, a gente volta para o tema da política cultural, porque justamente existe no Brasil a lei de cota de tela que conseguiu trazer para a televisão paga um percentual mínimo de exibição de filmes nacionais. E é uma luta do setor audiovisual já há alguns anos, estou falando pré-pandemia, a regulação do VOD, né, do vídeo sob demanda, das plataformas de streaming, de modo que a gente pudesse ter, no ambiente da plataforma, algum tipo de cota de tela. Mas aqui, claro que é outro modelo de negócio e é outra forma de exibição do conteúdo, então não seria exatamente uma replicação do que já existe, mas a adaptação desse propósito, né, de dar essa cota visibilidade para a produção nacional. No streaming. No streaming. Exato. E agora, tá vendo, eu não sei se você chegou a ver, eu esqueci o termo, mas é o cinema, acho que 9/16, que vão ser o novo formato de audiovisual que vai ser para assistir através do TikTok, já tem, mas precisa assistir através das redes sociais, entendeu? Os capítulos. E a tecnologia não tem limite. Não tem limite. A gente tem ondas tecnológicas, né? Exatamente. Falamos um pouco disso no nosso programa anterior, quando comentamos ali o grande marco que foi a possibilidade de reproduzir os manuscritos, né, com a invenção da prensa, e esse é um movimento que não para. Que não para. A tecnologia está em pleno... em termos de suportes, em termos de meios de se chegar até o consumidor. Então, é mais uma... Trazendo aqui para cá... Eu estou insistindo nessa coisa do intermediário, porque eu acho que é uma chave bacana para começar a pensar, quem é produtor, quem é artista, a pensar no ecossistema em que ele está inserido, né? Eu sou o criador e eu quero chegar aqui. Quem são os intermediários com quem eu vou ter que me relacionar no meio do caminho? E eu já tive exemplo prático de artista muito bem, conceitualmente, muito bem elaborado, sabe? Com umas ideias e uma produção fantástica, mas que não tinha noção desse intermédio. E eu, enquanto produtora na época, fui produzir esse artista, X, fazendo a interlocução com galerias e espaços, né, culturais aqui em São Paulo. E quando eu mandava o projeto, tinha o meu contato lá como produtora. E essa artista rompeu comigo, porque ela falou, olha, é um absurdo, porque a obra é minha, o meu contato que tem que estar ali e tal. E eu tentei explicar, olha, mas a negociação é feita através de um produtor que vai fazer a sua venda, né? A venda do seu projeto para as instituições e tal. E não, é um artista que poderia ter ascendido profissionalmente e eu vi que por ele se barrar nessa questão da criação, é minha autoria, sou eu que gerencio, sou eu que... Não teve um escalonamento profissional, né? Não teve uma reverberação profissional. Teve uma reverberação acadêmica fantástica, mas não teve uma reverberação do trabalho em si, em galerias, em museus ou internacionalmente. Não teve essa colocação. Bom... uma certa inflexibilidade de reconhecer quem esse são intermédio. Até assim, também outros exemplos práticos. Na parte, puxando agora para artes visuais.
Normalmente, as instituições que recebem uma exposição, principalmente uma exposição internacional, eles contratam uma produtora, uma empresa produtora, não uma pessoa produtora, uma empresa produtora que vão ter várias pessoas trabalhando aí para produzir essa exposição. Eles contratam essa empresa produtora para essa empresa fazer a negociação com uma fundação internacional, ou com uma galeria, ou com um museu internacional. Então, toda a articulação uma exposição da Tate Modern Gallery, que um museu que fica em Londres, ou de uma Fundação Rainha Sofia, toda essa interlocução não vai ser feita entre o espaço. Tem alguns espaços, alguns museus que já têm essa interlocução internamente, sim, mas lugares que fazem itinerância, eles vão contratar o produtor para o produtor contratar essa instituição. Então, o contrato firmado, esse contrato internacional, que normalmente é um contrato que a fundação ou a instituição manda para a produtora, e é quase como se fosse um contrato de adesão, né? Um contrato de adesão é aquele contrato tipo que o plano de saúde te manda, que você ou concorda ou não concorda, entendeu? Você assina ou não assina, não tem margem para muita negociação. E eles colocam tudo ali que é preciso. Então, para uma exposição de arte, vamos fazer uma exposição de um Kandinsky aqui no Brasil. Tem todo um detalhamento no contrato, nesse contrato internacional e depois nesse contrato que esse produtor vai fazer com a instituição e que vai fazer com seus fornecedores, transportadora, seguro e etc., que tem que estar tudo muito ali dentro dos conformes. É um documento que eu tinha falado anteriormente, né, que chama Facility Report, que esse Facility Report, que seria um dossiê de facilidades de uma obra de arte, tem tudo, desde a temperatura, que mínima e máxima, a umidade, o transporte, a embalagem, tudo tem que ser, toda a embalagem tem que ser, não é ignifugada, ignifugada é para não pegar fogo, mas tem um processo que é para tirar o cupim e tal, então tem que ser tudo certificado, entendeu? Por isso que precisa de um intermediário. Agora, você falou numa expressão, você usou essa expressão, contrato de adesão, e que eu gosto sempre de provocar assim também, porque eu costumo dizer para os meus clientes, quando vem de lá, da outra parte, uma réplica, mas o mercado é assim. Aí eu falo para os meus clientes, o mercado é você. Você é o mercado. Você faz o mercado também. Então, não considerem que os contratos, se você está negociando com alguém com um player mais poderoso ou com um artista melhor posicionado do que você, enfim, não considere que aquilo ali você precisa assinar do jeito que está, porque a gente tende a assumir esse lugar. Então, é preciso sim revisar os contratos. Há sempre possibilidades de ajustes e tem um grande ganho, que negociação é prática. Então, quanto mais você exercita esse músculo de entender ali qual é o jogo da negociação, e quanto mais até você faz esses combinados antes da minuta do contrato, um checklist, uma coisa mais básica, com uma linguagem mais acessível, melhor, porque você avança na negociação. A linguagem do contrato ela é muito dura e ela é intimidadora. Intimidadora, muito, muito. Porque tem contrato, às vezes, que eu pego de algum artista que me manda, que eu falo assim, puxa, quem mandou esse contrato para ele tá de sacanagem, né? Porque, assim... Não, eu tenho, assim, denunciação exemplos... da LID. Como é que um artista vai saber o que é denunciação tem coisas muito fora da caixinha, sabe? Sim. Muito. Às vezes, assim, tô com um exemplo muito recente. Obviamente, não vou poder falar de quem se trata, mas, assim, grande player. Você recebe um contrato em inglês, que claramente veio da matriz, mas que foi adaptado aqui de qualquer jeito. Era um contrato para ser um contrato de parceria comercial. Chega aqui um contrato de prestação de serviços, assim, adaptado, sabe, a facão. E eu não aceitei. Eu cortei mesmo. Cortei o título, cortei o objeto, modifiquei o objeto, falei que era uma parceria comercial, não era prestação de serviços. O contrato foi aceito do jeito que eu pedi. Exato. E eu acho que quando tem, da minha experiência também, que a gente está caminhando para o fim, não tem mais muito tempo, mas a minha experiência também, quando, mesmo a gente sendo um player menor, né, um artista menor, quando você rebate, né, e fala assim, peraí, isso, a outra parte te respeita. Te respeita. Exatamente. Fala assim, essa pessoa... Olha, é isso. A outra parte respeita. Exatamente isso. E você demonstra profissionalismo. Exato. Eu tive também... Acabei de ter um caso nesse sentido também, que eu mandei um contrato
em português, que era para ser uma coisa pequena, de repente chegou um contrato internacional com vários outros players gigantescos e tal. E no final a gente falou assim, não, a gente não aceita isso. É isso ou isso. E a gente conseguiu fechar o contrato de uma maneira e de uma estratégia bem melhor do que já tinha sido anteriormente. Bom, gente, só para a gente finalizar aqui, que hoje o papo correu solto e foi muito rápido, né? Eu acho que tinha que ter mais tempo aqui para a gente. A gente estava falando disso, como é que é o impacto das novas tecnologias, né, na produção cultural. A gente falou um pouco dessa questão que depois a gente pode vir aprofundar também, que é desse nova forma de produção audiovisual através das redes sociais, né, que é esse formato 9:16, que é a tela assim, para se assistir assim, mas que a gente vem falando da inteligência artificial, né? Porque a gente está com um projeto de lei aí, que é a PL 2338 de 2023, que ela está agora aqui eu estou com ela aberta aqui, ela está aguardando parecer do relator na Comissão Especial do Senado Federal. E, assim, trazendo um preâmbulo do que ela dispõe sobre o desenvolvimento, fomento e uso ético e responsável da inteligência artificial com base na centralidade da pessoa humana. Então, assim, isso é uma reflexão aqui, né, de encerramento, que é como é que vai... Como está sendo já, né? Não é vai ser, está sendo essa quebra desse paradigma dessa ascensão das novas tecnologias, da inteligência artificial, das redes, da atenção, né? Que eu estava lendo outro dia, a gente tem 3 segundos para um conteúdo audiovisual reter a sua atenção. 3 ou 5 segundos. Se não reter ali, pronto, você passa, né? Então, como é que vai estar esse aí, o futuro da arte, né? O futuro da produção cultural? Como é que vai ser isso? É bastante desafiador. Acredito que, em relação à inteligência artificial, do ponto de vista dos artistas e da remuneração pelo trabalho criativo, né, da justa remuneração, já que a inteligência artificial ela bebe de um acervo, enfim, da inteligência humana ao longo do tempo. Então, acho que esse é o grande ponto. Imagino que essa solução ela vai partir de grandes acordos internacionais, grandes tratados. E entendo que o mais importante aqui nessa discussão é quem está representando, como eles estão se fazendo representar nessa mesa de negociação, nessas mesas de negociações. E aí, volto a falar da questão das práticas associativas, né? Sim. Como é importante entender o funcionamento do seu negócio, do seu ecossistema, da sua linguagem artística, onde que você está inserido. Representar. E estar ao lado dos seus pares e se fortalecer nesse coletivo. Acho que, para mim, isso é o mais importante. Fantástico. Então é isso. Obrigada mais uma vez, Verônica. Obrigada também pelo convite. Estaremos aqui. E é isso, gente. Muito obrigada pela audiência. Estamos aqui no Autoria em Debate. Espero que vocês gostem. Se tiver alguma sugestão de tema, por favor, entre em contato. Obrigada.